A gente está vendo, a partir de agora, a classificação do Grupo A, tá? Da Copa do Nordeste. O Grupo A que jogou nessa semana e que teve como partida principal, extremamente importante para desenhar, para traçar o pontilhadinho final do campeonato, o clássico entre Fortaleza e Vitória no Castelão, bem esvaziado o Castelão, tá? Um Castelão bem esvaziado pro jogo dessa noite. Qual foi Fred, o tá público, saindo um Minhoca? pouquinho do microfone quando tá falando. Não sei se. Qual Vê se que foi eu o te falar público, assim. Minhoca? Foi 11 mil 11 pessoas. mil, 11 É, 300 e alguma coisa. um Castelão esvaziado nessa noite, mas um grande jogo na expectativa e um grande jogo também na prática. E Minhoca e Arthur vão mergulhar nesse jogo em instantes. Mas o saldo final desse clássico e das 4 partidas mostram o Vitória líder, invicto na temporada, líder do Campeonato Baiano e líder isolado, tá? Agora isolado. Na verdade já era, já chegou para essa rodada como líder isolado do Grupo A, abrindo 4 pontos sobre o Fortaleza. Então a gente tem Vitória com 10 pontos, joga em casa contra o Altos, em casa contra o Sport e termina contra o Motoclube absolutamente entregue em São Luís. O Sport tem 9 pontos, joga contra o CRB na ilha, o Vitória no Barradão e recebe o Altos na última rodada na ilha. A gente não tem como prever se esse Altos vai estar brigando por classificação ou se já vai estar entregue. Tá? Fortaleza ficou para trás, tá? Depois de 2 vitórias, perdeu do Altos, perde do Vitória. Tem ainda 2 jogos em casa. Esses 3 clubes favoritos ainda tem 2 jogos em casa a fazer. O Fortaleza encara o Ferroviário e deve ter uma sequência de 3 jogos seguidos contra o Ferroviário. Encara o Ferroviário, sai para enfrentar o Souza e fecha a sua participação contra o CRB. Tá? O CRB goleia o Souza, entra no G4 e, ao contrário dos outros 3, só tem mais um jogo como mandante. E as 2 partidas que ele tem fora são pesadíssimas. Ele tem o Sport na ilha, o Ferroviário em Maceió e o Fortaleza no Castelão. Tá? Eu vou ficar nesses 4 times porque, Minhoca, me parece que com o desenho que a gente tem, o Fortaleza. Veja que loucura, quando ele ganhou do Sport, a gente falou que ele encaminhou ali liderança. E agora a gente já enxerga uma dificuldade e um risco real do Fortaleza não ter o mando de campo nas quartas de final. E se isso acontecer, é basicamente selar o clássico rei nas quartas. Exatamente. Se ele ficar em terceiro, basicamente selaria o Clássico Rei nas quartas. Ainda que o Confiança. Ah, não, levou a virada. Basicamente, selaria o Clássico Rei nas quartas. Minhoca, tua avaliação dessa fotografia depois de 4 rodadas do Grupo A? Então, eu ainda acho cedo para dizer que o Clássico Rei está se desenhando, até por conta, não digo nem pelo Fortaleza, não, porque ainda tem um contexto Ceará, né? O Ceará ainda vai enfrentar o Bahia, ainda tem muitos jogos lá no Grupo B, para a gente ainda ter uma real noção dessa situação. Mas, olhando especificamente para o mando de campo, né, para as equipes do Grupo A, o Fortaleza já não depende mais de si. Se o Fortaleza fizer 15 pontos, o Sport pode fazer ali 16 e o Vitória praticamente fazer 17, que o Fortaleza, mesmo sendo 100%, não garante essa segunda colocação, pelo menos a segunda colocação. Então, eu acho que nesse exato momento, contextos mudaram muito após aquele resultado, né, na Ilha do Retiro do Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai entrar, né, sobre o que está acontecendo com o Fortaleza especificamente, mas eu acho que o Fortaleza, nesse momento, está vivendo algo muito similar ao que viveu no ano passado. O Fortaleza também começou com vitória, começou ali com resultados, e o negócio desandou, né? De novo, o Fortaleza tendo esse momento claudicante no começo de temporada, né? E dessa maneira, até de maneira mais forte, eu acho que até do que do ano passado. Então eu vejo que essa disputa hoje
Está bem na mão do Vitória. Está em certa parte na mão do Sport, porque o Sport precisa pontuar contra o Vitória e fazer os seus 2 jogos em casa serem confirmados com vitória para garantir pelo menos essa segunda colocação. Mas nesse exato momento, Vitória e Sport estão bem direcionados, né? Claro que não garantidos. O Sport precisaria vencer esse jogo contra o CRB para ficar numa situação mais protegida, até mesmo em caso de derrota em Salvador, porque o Sport abriu 3 gols, né, em relação ao Fortaleza no saldo, né? Então tem uma possibilidade aí de, mesmo perdendo do Vitória, conseguir ficar à frente do Fortaleza pelo saldo. E foi por isso, Cássio, que lá no começo, quando você disse o resultado ideal para o Sport era o empate, eu discordei. Só era ideal para a fotografia do Sport ser líder. Porque se fosse empate e o Sport perdesse em Salvador, a chance do Sport ser segundo era muito menor. Com esse desenho, aumentou a chance do Sport ser segundo, mesmo se perder no Barradão. Por isso que eu achei que foi um bom resultado. Tá? O pior resultado para o Sport, nesse contexto de pensar nas 2 primeiras posições, era o Fortaleza vencer, porque aí ele teria vantagem no empate no Barradão, mas teria que segurá-lo, né? Segurar o Vitória lá no Barradão. Então a gente fica com esse desenho bem confortável para o Vitória, muito confortável para o Vitória. O Vitória praticamente, Arthur, tá entre os 2, né? O Vitória com 10 pontos, 6 basicamente na mão, faz 16, e aí já não tem como o Fortaleza alcançar. Essa é a conta, bem conta de pão, e ninguém aqui está sendo muito adivinha, né, Arthur? O Vitória, a gente olha 10, mas já enxerga 16. Vai ganhar do Alto e vai ganhar do Moto. Então, o Vitória joga contra o Sport basicamente pelo empate para ser líder. É basicamente esse o desenho, né, Arthur? Exatamente, Fred. O Vitória, com essa vitória maiúscula de hoje, né, super importante para a equipe, encaminhou ficar entre os 2 primeiros, ter o mando de campo. Seria algo muito fora da curva, o Vitória não terminar entre os 2 primeiros, muito surpreendente. Aí é tragédia. Exato, pelo que você falou, porque realmente contra o Altos em casa, você não tem nem aquela questão do gramado, né? Por mais que o Altos esteja jogando até no gramado que não é tão ruim, mas enfim, você não tem nem a viagem para dizer que seria um empecilho. O jogo contra o Moto, um adversário que, além de ser um adversário acessível, tende a na última rodada, talvez esteja até focando muito mais no Campeonato Maranhense do que na Copa do Nordeste, depende ali de calendário, mas totalmente desmotivado na partida, então são 6 pontos aí muito acessíveis, e joga contra o Sport, como você falou, provavelmente para definir a liderança, jogando pelo empate. Então Arthur, realmente a situação do Vitória é muito confortável nesse momento. Arthur, Fred, todo mundo. Apenas se o Sport ganhar do CRB e o Vitória ganhar do Altos, qual a chance desse empate lá? Tipo, não ser uma grande disputa pela liderança? Eu faria. Hã? Eu faria. O empate amigo. Eu não sou o cavalo do cão. Tu fica contra a liderança. Empate entre irmãos. Co-irmão. Os Leões contra o Lion. Tudo Leão, meu irmão. É briga aí. Não, mas um se autodenominou Lion. Mas eu tô falando dentro desse cenário matemático. Assim, porque, veja, se for na penúltima rodada, o empate deixaria basicamente cada um, vê se na última rodada e faz o seu. Então. Ia ser tipo, é o contrário do que teve nessa quarta-feira. Tipo, o Sport jogou mais cedo e teve Fortaleza e Vitória depois. E a gente até brincou. Cada resultado da partida do Castelão daria um líder diferente. Quem ganhasse era líder e se fosse empate o Sport era líder. Nesse caso do Castelão seria basicamente, no caso do Barrador seria basicamente a mesma coisa. Quem ganhar é líder, mas se der empate, o vice-líder eu pode acho, ser Cássio, eu vou passar para Minhoca. Eu vou passar para Minhoca, mas rapidinho, Minhoca, só observação. Eu acho que é aquele caso clássico de que o jogo vai ser disputado. Mas se der 30 do segundo tempo, 35, ninguém vai para loucura, porque o empate vai estar bom para os dois. Fala, Minhoca. Não ferra ninguém, né? Mas para isso os dois têm que somar 3 pontos da próxima rodada. O deles o do Vitória é fácil. O do Vitória é o jogo protocolado, do Sport é o jogo duro.
É porque eu entendi muito pela lógica, claro, do esporte, né? O esporte, óbvio que o empate é exatamente já imaginar ter o mando de campo. Mas aí eu vou inverter a situação. Se o esporte tivesse com 10 pontos, e aí, no caso, imaginando os dois vencendo, né? O esporte com 13 e o Vitória com 12. O jogo na Ilha do Retiro, recebendo o Vitória. Eu não sei se o esporte também jogaria meio Mas que Fred não aceitando falou o isso, não, empate. Mioca. O jogo vai ser a Vera. O que eu concordei com o Fred é eu o seguinte: sei. é 30 Eu falei com Não, o o jogo Fred. vai ser a Vera, mas não vai ser esse. Sei. Mas isso é um cenário. O que eu tô Jogo dizendo é tipo, porque 30 de segundo tempo, cara, ó, meu irmão, não precisa dar Não, carga 30 segundos total. Não tempo, existe eu acho a que não tem win nem no jogo. debate. 30 segundos tempo tem nem debate. Os dois abraçam ali o empate. Mas eu acho que, em princípio, é como o Fred falou inicialmente, que o empate já estava assinado. Eu só acho que, na verdade, entra aí... Ninguém larga com essa assinatura, não. É isso. Porque, e aí tem um outro contexto que... Ainda mais sendo penúltima rodada, né? Se fosse Não, última mas rodada, não era é mais isso que eu ia fácil. falar. Mas não é esse ponto que eu estou querendo falar. O que a gente tem que contabilizar ainda também é que o Vitória, ganhando do esporte, ele já pode estar garantindo o mando da semifinal também, entendeu? Porque isso ainda computa também a ida para o campeonato. Então, é claro que vai ter disputa, mas eu concordo que é o que o Fred estava mencionando. Eu não acho que vai ser um jogo onde os dois vão entrar em campo, um com 13 e um com 12, no caso, o Vitória com 13 e o Sport com 12. Vamos abraçar esse empate desde o início, como foi o jogo Isso do é Sport. só teoria, meu irmão. É só ver aquela penúltima rodada da Série B. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu acho que vai ter um contexto, até porque o Sport também vai querer uma primeira colocação, se puder vencer esse jogo. Se puder próprio vencer. Até Vitória porque também abriu os dois margem. times. Vai ser o último bom jogo, assim. Claro que o Vitória tem o Bahia, tem as finais do Baiano, na verdade. Mas pro Sport é o último teste, assim, de Série A antes do brasileiro. Então seria bom que o jogo fosse um jogo disputado também. Agora, Minhoca, só para lembrar, o cruzamento, tá? O cruzamento da semifinal, eles não se veriam, né? Não estaria entre eles Não, tendo a possibilidade do mando com o time, Isso, que é o primeiro do A, né? Pega o segundo do B isso. contra o terceiro do A. No caso, Isso. que poderia até ser, por exemplo, o Fortaleza, por exemplo. Né? Poderia ser. Por exemplo, o Sport ficando em segundo, a lógica seria que ele pegasse o vencedor de Bahia e Fortaleza, né? Ia pro lado do Bahia. Na verdade, de Bahia Bahia e Fortaleza. Não, de Bahia e CRB. De Bahia e CRB. Bahia e CRB, isso. E Pro Vitória teria nesse sentido, Ceará Fred. e Fortaleza. Livrar Bahia e livrar Fortaleza. Não livraria Fortaleza, não. Livraria Se só o Fortaleza. Bahia. Não, se o Fortaleza passar o Sport e ele ficar em primeiro, aí ele livra Bahia. Aí ele se o Bahia livra de for uma vez primeiro, só, livra Bahia e Fortaleza. Bahia e Não, Fortaleza. Isso. Ele livra Bahia e Fortaleza de uma vez só. E ainda De fato, pode ser, teria essa porque motivação. assim, o Ceará, por exemplo, não largou bem na Copa do Nordeste, né? Tem 4 pontos em 3 partidas. Isso. Nada impede de que talvez o Ceará ou sei lá, o Bahia, devido a esse choque de partidas que a gente tá tendo, nada impede. acabe ficando em terceiro lugar, por exemplo. Pode acontecer. E por aí, isso que eu falei que o o fato clássico- de você, em vez de ser segundo, ser primeiro, se torna muito relevante também para fugir de um jogo como esse, né? Mas talvez até lá isso esteja respondido, né? Sim. Ou não, né? Ou não. Talvez. Por isso que eu falei. Esse Talvez calendário aí, o Bahia, basicamente com a faca e o queijo na mão para passar o Ceará. Eu até lembro que eu citei aqui, né? Tinha que acontecer as duas coisas. O Bahia cair por The Strongest e o Ceará não passar do Sergipe. O Ceará já passou E a do gente Sergipe falou que as duas coisas e o Bahia eram... já está praticamente caminhado. Então, bem complicado. Então, só como informação, com esse cenário, não tem brecha, então. Não, aquela coisa. Ou eles vão ter que apertar, por exemplo, um dos cenários, né? E aí vai depender muito do que a Conmebol marcar. Se a Conmebol marcar o jogo do Bahia na quinta-feira, eles podem tentar colocar esse jogo numa segunda. E aí, no caso, o Ceará jogando numa sexta-feira de carnaval e o Bahia jogando também. Só que o Bahia vai ter um intervalo menor, né? Assim, de um A segunda que tu outro. fala é a segunda depois da última rodada do campeonato. Não. É porque, como o outro Já meio de depois semana, é a segunda-feira, já depois da primeira semifinal ou dessa última rodada? O Bahia vai jogar agora na terça-feira, dia 25. Agora nessa terça-feira, certo? Joga sábado pelo Baiano e terça-feira. Última rodada do Baiano, dia 25. Já no final de semana é o Carnaval, né? O final de semana do Carnaval. Possivelmente os dois devem jogar ali no sábado, possivelmente. Cada um joga uma semifinal, né? Cada um já joga uma semifinal. Só que aí o Bahia, confirmando contra o The Strongest, exatamente ali, quarta de cinza, ou quinta, ou a terça do Carnaval mesmo,
o Bahia vai jogar a Libertadores, ou contra o Nublense ou contra o time lá, Já é seguido, então. Já é na outra semana. Já é no meio de semana seguido. Se esse jogo for na quinta-feira, né? Se for marcado. A questão é que não tem. E o Bahia joga a primeira fora de novo, já está definido não, isso? A primeira fora. Ou vai jogar no Uruguai ou vai jogar no Chile. Certo. Ou vai jogar no Uruguai ou vai jogar no Chile. Então, assim, não tem muito o que fazer. E lembrando, nessa data vai chocar uma data que é o jogo do Confiança, que é o jogo da quinta rodada do Bahia. Ou seja, são 2 jogos para alocar, como eu falei. Poderiam ter feito isso antes, para não gerar um problema, porque agora vai juntar com semifinais de estadual, finais de estaduais e o Bahia jogando Libertadores. E o Ceará jogando Copa do Brasil, né? Então, assim, poderia ter resolvido isso antes, não resolveram. Então, aquela outra possibilidade de entrar em meio à Série A, adiar jogos de Série A, já se torna possível. Já se torna bem possível acontecer esse cenário. É o nó que vira bola de neve e a bola de neve vai virando avalanche, né? Mas cá entre nós, Minhoca, a gente falou, não dá para esperar que o Sergipe elimine o Ceará, nem que o The Strongest elimine o Bahia, né? Exatamente.